E vamos continuar com essa visão sobre a Idade Média, né? Saímos desse processo de crise do Império Romano, o Império Romano caiu, você dá início à Idade Média, a Idade Média começa a partir do esfacelamento desse mundo românico, desse bloco românico que ruiu. Então você tem esse momento de um novo momento na Europa que vai herdar muita coisa românica, que vai mesclar com coisa germânica, que vai ter a herança também religiosa, porque a Igreja Católica permanece. Falei do Edito de Tessalônica, falei do fato de que a Igreja Católica se manteve. Então é importante a gente pensar nisso, né? Que a Igreja Católica está viva. Cambaleante, mas está viva. A gente vai ver na aula 2, a Igreja Católica ela vai se alinhar e se alinhar, ó que legal, com o Reino Franco, lá com Pipino Breve, com Carlos Magno, com uma galera que vai, de certa forma, olhar para a igreja com bons olhos e vai ter uma relação germânica, religiosa, uma figura de Cristo loiro dos olhos azuis, e aí você tem a conversão do Clovis, tem a conversão dessa galera, e isso vai sustentar a igreja. Eu tô dando um spoiler, mas você que está estudando entende que a Idade Média é marcada pelo domínio religioso. A perspectiva religiosa é dominante, né? Então vamos lá, vamos começar a trabalhar. Vamos pensar, deixa eu ver como é que tá a passagem, tá bom aqui a passagem de slide, estou no tecladinho. Vamos começar a pensar que eu tenho um novo mundo. É um mundo marcado pelas fortalezas, pelas muralhas, é um mundo que o final do mundo romano já começou a ver isso, esse processo chamado de ruralização. A ruralização ela acontece quando as cidades não são mais seguras e você percebe ali um elemento perigoso na realidade do mundo antigo, que é os ataques constantes dos bárbaros, o fato dos bárbaros estarem saqueando as cidades e estarem tratando as cidades como um foco de obtenção de riquezas. E aí você faz o quê? Você vai para o campo procurar os castelos com fossos, né? Então você tem aí a questão do fosso, né? Eu nem sei se o plural é fossos mesmo. Mas o fosso, ele é um sistema defensivo. Você levanta a, a ponte levadiça, né? Ou você tem uma ponte de pedra como está ali na imagem, como está aparecendo aí nessa imagem. Aí você fecha um portão de aço, de metal, trancadíssimo. E aí você fica da muralha tirando flecha no corpo dos outros. Então você tem aqui uma perspectiva de sistema defensivo, né? Dá até pra. Eu vou ver se eu mostro aqui, aparece. Tem um vídeo, se não me engano, eu coloquei no YouTube, do sistema defensivo das muralhas no Age of Empires. No Age of Empires 4. No Age of Empires 4 você consegue subir os arqueiros atiram lá de cima. E você tem uma dificuldade para acertar os arqueiros de baixo para cima. Então, quem tá em cima recebe menos dano, quem tá embaixo recebe mais dano, porque afinal, né, você atirar de cima é mais fácil. Então, essa coisa da muralha, de você estar ali na torre, de você estar ali protegido, é uma coisa muito comum, né? É uma coisa muito interessante na Idade Média, né? De você ter um local defensivo. Dentro das fortes muralhas de pedra do castelo em Wallingford, os homens de Matilde suportavam bem um cerco brutal de forças leais ao rei Estevão. O exército do rei Estevão construíra um perímetro fortificado ao redor do castelo, prendendo os homens de Matilde. Mas reforços de Henrique, filho de Matilde, estavam a caminho. Mas ela teria que proteger as muralhas até a chegada dele. E aí você, de novo, sai desse espaço citadino e vai para o espaço das fortalezas. E vai para o espaço dos castelos, vai para o espaço das torres, vai para o espaço rural, que você busca se defender dos ataques, né? Eu vou até botar um vídeo que eu já gravei, e foi um vídeo que eu postei no YouTube tem uns 3 anos,
e que é uma gameplay do Age of Empires 3. O áudio não tá nem tão bom assim, mas você vai conseguir ver ali, por exemplo, a representação de um feudo, de uma muralha, de um castelo. Você consegue ali no Age of Empires 2 essa visualização. Né? Eu vou tentar também pegar essa coisa do Age of Empires 4, que é muito maneiro, que é muito bom. Então, você vai aprendendo Idade Média a partir também de elementos que você vê nos jogos. E aí você tem dessa ruralização, é importante pensar que como é que você continua usando moeda? Se quem é que sustentava o denário romano, aquela moeda? O Império Romano. O Império Romano cai, então você tem um contexto em que Roma não tem como mais manter essa moeda e você começa a pensar a troca de mercadorias. Você começa a pensar o quê? O escambo. Então, é importante entender que o sistema monetário ele vai para o buraco. Eu não tenho como, eu não tenho um poder para manter o sistema monetário. Quando eu tiver lá, por exemplo, o Império Carolíngio, aí eu volto a ter uma cunhagem de moedas que o Carlos Magno mantém o valor daquela moeda, mantém o poder. Mas agora, fragmentação, feudalismo ali vivendo, né, você não vai ter isso. Então é importante pensar essa troca de mercadorias entre os feudos. Importante pensar que eu tenho uma economia de subsistência, não é uma economia marcada pela perspectiva comercial, né? E essa Idade Média, ela foi constituída a partir do quê? Ela foi constituída a partir da mescla, esse mundo é forjado, da mescla de três grupos, né? De três grupos não, perdão, de três vertentes ideológicas. Quais são essas vertentes? Quais são essas tradições? Eu vou ter uma tradição germânica, e aí tem os guerreiros germânicos, tem toda aquela construção germânica, né? Você vai ter dos guerreiros germânicos a figura do benefício, que é conceder terras a um leal homem. E aí, por exemplo, você é um conde, e aí você é leal a um duque, aí você tem terras, as suas terras é um feudo do duque, e o duque tem terras que é um feudo do rei. Então tem uma relação de senhores feudais aí. O benefício que não fica limitado a terras. Há livros do edital que falam que pode ser, por exemplo, a concessão de uma ponte de passagem. De você cuidar daquela ponte. No Game of Thrones mostra isso, que tinha uma família que cuidava somente da transição, da passagem, né? Era a família da passagem, da ponte. Então é importante entender que não necessariamente é só feudo. Tem também elementos de direito de cobrar impostos, direito de passagem de uma ponte, por exemplo. Você tem o Comitatus, que é a lealdade entre os guerreiros. Tem um filme que é muito legal, que é o filme O 13º Guerreiro, que mostra muito isso. Eu vou tentar pegar uma cena que mostra lá o guerreiro boladão, o germânico e todo mundo seguindo ele. Ele é o cara mais brabo, assim, o cara que é o líder do grupo. São 13 homens e tem um cara que fica mais caladão, é mais bolado. Então, o 13º Guerreiro é um filme muito bom, que dá pra alimentar a vertente sobre isso, sobre essa perspectiva, por exemplo, da contribuição dessa relação de lealdade entre os guerreiros. Um guerreiro que tem uma relação de lealdade com outro. Deixa eu ver se tem aqui a relação. Aqui. Eu tenho, por exemplo, Zerani Vassalagem, que pode ser visto como uma consequência do Comitatus. Por que uma consequência, Anderson? Porque os germânicos já tinham esse pensamento de um mais poderoso ele ter os seus seguidores, ter os seus fiéis, ter aquela galera que é leal, aquela galera que ele confia. Aqui é quando a gente fala de suzerania e vassalagem. Então você tem essa ideia da lealdade, você tem também uma economia agropastoril. Os germânicos, eles têm uma economia muito voltada para a criação de animais, você tem povos seminômades. Então, como eu falei para vocês na outra aula, você tem uma população germânica que foi adentrando o Império Romano e que eles iam migrando, procurando terras melhores, procurando locais de sobrevivência, fugindo das ameaças, como lá do Átilo Uno. Então você tem a questão do românica, né, as heranças romanas, esse mundo da Idade Média, ele não substitui o mundo romano completamente. Você tem que entender que você está com pedras do mundo romano, você está com fundações do mundo romano. Então, você pega, por exemplo, os servos. A galera que trabalha na servidão, né, que está aqui na imagem com a enxada, né, essa galera vai ser uma herança da tradição românica de colonato. Os colonos trabalhavam nas terras dos patrícios, dos
produtores de alimentos do Império Romano. E aí essa galera aqui, ela vai estar próxima do castelo, né? Aqui, por exemplo, tá a representação de um feudo. Eu vou botar lá o vídeo do Age of Empires também, como a gente já citou. Vou terminar essa abordagem sobre a relação de feudo, servos e tributos e serviços. Eu boto esse trecho do Age para vocês verem funcionando o negócio. E aí você tem aqui o feudo, você vê algumas casinhas próximas das muralhas, próximas da casa do seu feudal, próximas do castelo. Então você tem os servos que estão buscando ali uma proximidade, uma proteção. Você tem os servos que estão ali buscando uma relação de quê? Aqui existe uma relação de trabalho. Não é uma relação de fidelidade, o servo vai combater pelo seu feudal, é fiel. É uma relação de trabalho. Não existe juramento, como na imagem que eu coloquei agora há pouco, né, da relação entre um guerreiro com o outro, entre nobres. Não, não existe essa relação de juramento. Então é importante pensar o feudo como uma unidade militar, né? Então é importante pensar isso. Mas antes de eu até dar continuidade, voltando, o românico tem o colonato, tem o caráter sagrado da monarquia, que foi muito criticado por conta do advento do cristianismo. É importante pensar isso, que o cristianismo ele impacta essa visão sobre o imperador romano ser sagrado. A gente tinha comentado isso, né, no primeiro bloco. E também é importante pensar que o Cotrim cita, no final do Império Romano, uma descentralização. Por quê? Porque no final do Império Romano começa a dar mais autonomia às províncias, dar mais autonomia aos líderes locais, porque eu estou esfacelando o Império Romano. Eu estou vivendo um momento que o poder central já está muito fraco. Então eu começo a dar mais poder para essa galera que está ali no final do Império, dando mais poder aos generais, e isso, de certa forma, se transforma em senhores feudais. Então é importante pensar isso, né? Líderes militares que antes faziam parte da legião, que agora vão ser duques, barões, condes, cavaleiros, homens que têm a fidelidade de outros homens e que dessa forma formam tropas em defesa dos seus feudos. Então o feudo aqui vai ser defendido a partir desses homens. E para fechar, obviamente esse mundo ele é constituído pela perspectiva religiosa. Tem um slide que vai ficar para o bloco 3, esse slide aqui, ó, do poder da igreja, da perspectiva religiosa, do fato do domínio da mentalidade da Idade Média, marcado por uma perspectiva de que tudo é Deus. Então existe uma visão teocêntrica, Deus centro de tudo, Deus orientando tudo e a igreja normatizando essa sociedade. Então, eu vai ter algumas aulas que eu vou falar desse poder religioso. No bloco 3 mesmo eu vou falar sobre essa perspectiva religiosa e o poder de controle social que a Igreja Católica exerce na Idade Média. A Igreja exerce um poder muito forte, muito poderoso. Eu sempre cito, por exemplo, o filme O Nome da Rosa, que mostra o quanto que a Igreja ela controlava até a difusão do conhecimento. E se esse conhecimento tivesse qualquer ameaça e ele pudesse se propagar para mentes que não deveriam, você trazer a morte para esses indivíduos. O Nome da Rosa brinca com isso. Você tem lá o texto do Platão, do Aristóteles num mosteiro, e aí você começa a ter muitas mortes dentro do mosteiro. Todo mundo com a língua grandona, roxa, né? Grandona. E aí você pensa assim, o que está acontecendo? Aí, para estragar o filme, o Sean Connery, que é o personagem principal que investiga, descobre que tem um monge que envenenou as páginas de um livro, se não me engano, do Platão. Eu sempre confundo se é Platão ou Aristóteles. É um livro de filosofia da antiguidade. E é um livro questionador. Questionador daquele universo, daquela realidade. E aí, quem lia aquele livro morre, porque se envenena. Então, olha como é que eu tenho uma igreja católica que controla a perspectiva ideológica, a perspectiva científica racional daquele tempo. É bem interessante. Ah, então quer dizer que tudo era igreja. Tinha produção de conhecimento? Tinha. Mas a igreja monopolizava muito dessa produção de conhecimento. Entende? Então é importante pensar que esses três pilares, a românica, a germânica e a igreja católica, fazem parte. Engraçado que a igreja católica poderia até pensar, né, que vem de Roma também. Porque você tem o Edito de Milão, você tem o Edito de Tessalônica, então você tem esses elementos. Tá. Feudo a gente já falou, né? Já bem que comentei. Tô olhando aqui, a tela fica aqui. Então, eu ver, já falei bastante coisa. O seu feudal protege esses servos. É uma terra que
Ela é feita para defender, para se defender das ameaças de bárbaros, de ladrões, de salteadores. Sociedade feudal. Eu tenho uma pirâmide estamental. Vou colocar lá e vai aparecer. Pum. Sociedade das Três Ordens. E sempre tem, se não me engano, é Aldebaran de Leon. Uma questão do Enem. Eu vou procurar e vou botar aqui. Ele fala que a casa de Deus é a casa que tem 3 colunas, 3 pilares. Que oram, os que lutam, os que trabalham. Então, nenhuma desses pilares pode falhar. É basicamente a defesa de uma sociedade estamental. Mas óbvio que o primeiro e o segundo bloco, os que oram, os que lutam, eles dialogam muito. Porque, vamos lá, vamos pensar. Primeiro, e já dando spoiler, como a Igreja Católica haveria o celibato. E esse celibato era uma forma de quê? De coibir a perda de bens da igreja, né? A igreja não quer perder seus bens, se tiver herdeiro, vai dar merda. E aí o que que acontece? Você tem uma igreja católica que, obviamente, não tem como reproduzir seus membros, né? E de onde é que esses membros vêm? Quando é do baixo clero, vem de servos, que coroinhas, viram padres, viram freis. Quando vem ali do baixo clero. E quando você está falando de bispos, arcebispos, papas, eu estou vindo da nobreza. Estou vindo dos nobres que não vão herdar nada. Estou vindo de uma galera aqui, por exemplo, uma nobreza secundogênita. É o quê? Eu sou mais velho. Aí meu irmão mais novo, e tem outro irmão mais novo, e tem outro irmão mais novo, tem um quarto irmão mais novo. Aí o que que acontece com esse quarto irmão mais novo? Ah, ele joga ele no mosteiro. Joga ele no monastério, joga ele para ser bispo, joga ele para ter um cargo importante. Então, é por isso que a imagem aqui retrata um certo diálogo entre o primeiro e o segundo, entre os que oram e os que lutam. E os que oram legitimam o poder dos que lutam, porque vem com aquele papo de que a Igreja Católica reconhece que o rei é legítimo, porque Deus quis esse rei. Quantos filmes você vê o rei sendo coroado? Quem coroou o rei? São os bispos, são os arcebispos, é um papa. Então você tem a relação. Tem o filme O Rei, que se não me engano é uma produção da Netflix, que mostra isso. Ele, a cabeça baixa, ele numa postura rebaixada frente aos bispos, o herdeiro, ele não era rei ainda, e quando ele vira rei, quando ele é abençoado como rei, ele se coloca acima. Então é interessante pensar, né? Mas só que numa sociedade estamental, para prova, para entendimento sério, é o primeiro, que os que oram, os que lutam, os que trabalham. Ah, mas os que oram dominam o aspecto militar? Não. Eles são protegidos pelos que lutam. Então você tem o primeiro clero, o segundo nobreza e o terceiro os servos, que trabalham. Laboratório, né? Oratore, belatore, laboratore. Então você tem essa ideia dos servos ligados à terra, e antes que eu esqueça dos vilões, que têm uma certa autonomia, vivem nas vilas, não estão sujeitos aos senhores feudais como os servos, mas pagam um censo. Então você tem elementos importantes aí. Os vilões também fazem parte dessa estrutura, já caiu em prova, né, quais grupos formam o terceiro, né, os que trabalham, servos e vilões, já apareceu. E também não pode esquecer que havia um grupo pequeno de mercadores escravizados, mas que existia, né, com muita dificuldade, mas que existia. Tá? Então a gente tem a Sociedade das Três Ordens, Leão de Aldebaran, vou ver se eu coloco o texto dele aí, já estamos com 18 minutos, achei que seria rápido. E aí você tem um feudo, que é dividido em manso senhorial, as melhores terras fica com o seu feudal, é ali que toda a produção é do seu feudal, e o servo tem que trabalhar nessa terra em regime de corvéia, ele trabalha alguns dias, obrigatório na terra do seu feudal. Manservil os dias que sobra, o servo trabalha para ter comida para ele, mas como tudo é do seu feudal, manso senhorial, manservil, manso comunal, tudo é do seu feudal. Então, o servo vai pagar com a talha. Que é o quê? O que ele produzir no manservil tem que dar um pedaço para o seu feudal. E você vai ter também pagamento da banalidade, que é o quê? O servo tem equipamento? Não. Então, o equipamento que ele usa do seu feudal, ele paga com gênero agrícola. Ele paga com ou galinha, ou ovo, ou o que ele produziu no manso servil, né? Que são o quê? O pagamento das banalidades. Então, eu falei corvéia, banalidade, talha, e aí tá faltando mão morta, que é quando o servo morre, e aí a família do servo tem que pagar a mão morta, tem que pagar, indenizar o seu feudal. O que é isso, olha? Sério. E eu lembro de ter visto uma reportagem uma vez
E parece que nos Estados Unidos até hoje tem uma ideia de mão morta. Eu vou procurar, se eu encontrar, vou jogar a notícia aqui. Eu vi uma reportagem mostrando que lá as empresas são indenizadas de alguma forma. Eu fiquei assim, abismado. É uma herança feudal, uma merda dessa. E você tem um dízimo, ou o tostão de Pedro, que abre espaço para pensar o pagamento de tributos à Igreja Católica, né? Então, o servo tem que pagar lá seu dízimo, o tostão de Pedro, nesse sentido, que é também com gêneros alimentícios. O filme Robin Hood, do Russell Crowe, fala sobre isso. Tem uma cena que tá lá a igreja, a igreja tem que pegar o trigo, aí tá lá a mulher que cuida do feudo de Sherwood lá, esqueci o nome. E ela, mas a gente não tem o que comer. Isso não me interessa. A igreja precisa dos bens. E aí leva, né? E aí o Robin Hood vai lá e rouba. Brincadeira de filme, né? E aí vamos lá. Antes que eu esqueça, você tem um vilão pagando censo, que é aquilo que eu tinha falado, de certa forma, uma proteção do seu feudal. Mas os vilões é muito raro, é muito incipiente a quantidade de vilões. E editais antigos falavam da albertagem e da formariagem. A albertagem era você ter que ceder sua casa para cavaleiros que estavam em trânsito. Tá passando um cavaleiro. Ele, eu quero dormir aqui. Vai dormir, albertagem. E a formariagem é até motivo para o filme, mostra, né? O filme Coração Valente. Cara, tá vendo que eu tenho uma gama de filmes, de documentos. Coração Valente, o William Wallace, ele fica boladíssimo quando ele se casa, né? Ele tem lá o seu casamento, e aí o nobre vai lá e a esposa dele ou formariagem. E aí a esposa morre de desgosto e ele vai lá e se vinga do nobre, né? Então, a formariagem era o seu feudal, casou, opa, vem pro papai, né? Senta aqui no seu feudal, que agora é a minha vez antes de você ter a noite de núpcias com seu marido. Então, os absurdos da Idade Média, né? E aí, já falei dos impostos, né? A relação de trabalho, a banalidade, talha, corvéia, mão morta, dízimo, tostão de Pedro, censo. Essa imagem é uma imagem que já caiu no Enem, é uma imagem que brinca com o ciclo do trabalho. Plantar, semear, inverno, colher, trabalhar no campo, bababá, 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 bababá. Então, ciclo, uma coisa cíclica, e uma coisa que, pela mentalidade religiosa, é uma perspectiva de fim do mundo. Existe essa visão de fim do mundo. Fala aí, pessoal, Anderson mais uma vez. Então, hoje nós temos essa abordagem no jogo Age of Empires 2 para falar sobre mundo feudal. E aqui a gente tem o quê? Um feudo, né? Temos aqui um castelo, temos aqui um senhor dessa terra, suas tropas defendendo, né, essa terra, e esse feudo sendo observado, né? Você vê por todo o feudo as torres de observação. E aí, o que eu gostaria de pontuar? Manso, senhorial, né? As terras priorizadas pelo nobre, e aí que os servos trabalham no regime de corvéia, né? No regime de trabalho ao longo da semana. Tem algumas terras descansando aqui, aquela rotação trienal maneira. Manso servil para você ter essas terras que vão produzir alimentos para a subsistência desse feudo, né? E parte dessa produção com a talha vai ser dada ao seu feudal. E manso comunal, a retirada de madeira, os animais selvagens que vão ser caçados aí pelo seu feudal. E aí uma última brincadeira em perigo, eu toco o sininho e os servos buscam as muralhas, né? Buscam a realidade do castelo, buscam se proteger, enquanto que as tropas militares, elas obviamente vão ficar ali para a defesa do feudo. Legal? Esse vídeo é um vídeo que já ajuda a entender alguma coisa sobre esse mundo feudal, que às vezes é uma dúvida para o pessoal. Valeu, pessoal! Até uma próxima! E aí, para a gente terminar, eu tenho outro tipo de relação aqui. Relação de servo com o seu feudal, relação de trabalho. Antes que eu esqueça, posso ter clero sem o feudal? Pode. Tem bispos com terras. Eu não falei do clero ser do segundo estado, ser nobreza junto. Não. Quando você usa o termo seu feudal, a maioria vai ser da nobreza. 90%. Mas eu tenho membros do clero que são possuidores de terras. Terras do bispo. E tem feudo. E tem lá o mansorial, o manservil, os servos ligados ao bispo. Então, cuidado com isso.
Ah, não sei o que, o seu feudal é sempre ligado à nobreza. Calma. 90%. Há casos em que eu tenho membros do clero poderosos, clero temporal, bispo, arcebispo, a galera braba, não é frei, não. Não é monge, não, pelo amor de Deus. É alto clero, poder temporal, que eu já tô fazendo coisa do bloco 3. E pode ser um feudal, beleza? Mas aqui, nesse ponto aqui, esse ponto aqui assim, nesse ponto aqui, eu tenho uma relação no segundo bloco. Relação entre nobres, suzerania e vassalagem. Anderson, por que eu não tenho suzerania e vassalagem de bispos com reis? Porque o bispo, ele é ligado à Igreja Católica. Ele é fiel ao Papa, não tem que ter juramento. Entende? Porque o bispo pode, em um momento, chegar a Papa. Existe a ideia da hierarquia. É uma instituição que é a Igreja Católica, né? E até os cismas do Oriente, do Ocidente, uma instituição única. Católica nesse sentido, marcada pelo predomínio da religião nesse mundo medieval. Aqui, nessa perspectiva, é uma visão que uma visão marcada por uma relação de lealdade do mais fraco para o mais forte. Então, o rei suzerano e o vassalo, o conde, que jura fidelidade ao rei. Aí você tem uma relação de fidelidade e proteção. O rei mais poderoso, se o conde tiver alguma pendência contra o conde, o rei vai intervir, vai mediar, vai julgar, vai decidir. Filme, O Último Duelo, fala de uma briga entre dois nobres, o rei da França vai lá e intervém. Primeiro foi para a alçada do conde, o conde não resolveu, o rei da França falou, ó, eu vou assumir, você não tá conseguindo resolver o problema dos seus vassalos, conde, isso é um problema, o conde fica com a cara meio, deu merda pra mim. E o rei decide que vai ser pela via de um duelo, a briga entre os dois. Filmaço, maneiraço, com Matt Damon, filme assim de qualidade, obra-prima, que fala da briga entre dois nobres, porque um nobre acusa o outro. O Matt Damon acusa esqueci o nome do ator, o cara que faz o Kylo Ren, do Star Wars. Né? Vou botar a foto dos dois aí. O Matt Damon acusa o Kylo Ren de estuprar a esposa. E o cara que faz o Kylo Ren diz que não estuprou. E aí o rei fala, ó, duelo. Deus vai decidir o vencedor como correto. E a porrada come. Né? E eu não vou dar mais o spoiler do filme. Então, assim, você tem uma relação em que em que o suzerano, o rei, cadê o rei? Ele media qualquer coisa com os seus vassalos. E esse vassalo tem um quê? Tem um dever de fidelidade. Essa fidelidade pode ser quebrada? Pode. Existem casos na história de vassalos que traíram os seus reis. Mas na grande maioria você tem vassalos que o rei chamava, o vassalo cumpria. Tem um filme chamado Cruzada, Orlando Bloom, em que aparece uma cena, ele é convocado pelo rei para defender um castelo. E aí o cara fala, ó, o rei tá convocando as tropas e vai lá defender. Ele tá bom, é nóis, valeu, eu tô indo lá. Então essa relação é uma relação de juramento, é uma relação de fidelidade e proteção, uma relação entre nobres. Gente, olha só. A palavra vassalo, ela não demonstra servidão, mas demonstra inferioridade de poder de um nobre com o outro. Aqui eu poderia estar falando de um general e um coronel, de um capitão e um tenente. Nunca de um general e um soldado. Porque é ser um feudal e servo. Entenderam? O general, ele é do bonde da nobreza. O soldado é dos servos. É um praça. São grupos diferentes. Agora, o general da nobreza, ele é do mesmo grupo do tenente. Só que o tenente é muito mais fraco que o general. Então, tem uma relação de fidelidade e o general, proteção. Relação de suzerania e vassalagem, vassalo não é servo. Todo ano eu escuto isso nas salas de aula. Não cometa esse erro. Beleza? Quase meia hora de aula. Espero que vocês tenham gostado dessa explicação bem densa. Vou colocar os materiais que eu prometi e a gente se vê no bloco 3 daqui a pouquinho. Valeu? Até a próxima.